A paz do Senhor, amados irmãos. Deus abençoe a todos. Espero que tenham tido uma noite, um dia abençoado na presença do Senhor. E aqui estamos nós no dia de hoje para mais um Bereana no Lar, mais um devocional da Palavra do Senhor. Amém? Espero que tenham estado a gostar da nossa palavra, que ela tenha feito a diferença para cada um e que Deus verdadeiramente tenha abençoado cada pessoa com tudo aquilo que Ele tem de melhor. Que a sua graça tenha alcançado cada um de nós. Então, pela nossa palavra, hoje iremos falar sobre o tema da videira, a verdadeira videira. Amém? Iniciamos então agora com louvor e adoração ao Senhor. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Com louvor e adoração ao Senhor, para assim então podermos iniciar a palavra do Senhor. Aleluia. Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso invade toda a igreja. 500 graus de puro fogo santo e poder, pra fazer a enfermidade desaparecer, fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover. Vai chover em mais estranhas por todos os lados. E desse temporal quero sair molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O mundo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, vai aleluia de lá. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste, sai pelo santo nome de Jesus. Uma chuva diferente agora está inundando esta igreja. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso está queimando o pecado, destruindo tudo que aflige você. 500 graus de puro fogo, santo e poder. E já fez enfermidade desaparecer. E já fez o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória continua na igreja. A previsão nos diz que ainda vai chover. Vai chover línguas estranhas por todos os lados. E nesse temporal quero sair molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa
Vamos então assim em seguida ao louvor e iniciar a nossa palavra. Aleluia. Amém? A paz do Senhor, amados irmãos. Mais uma vez, Deus abençoe a todos.
Espero que tenham tido um dia abençoado na presença do Senhor. Estamos aqui no dia de hoje para mais um encontro, para abordarmos a palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Conforme tínhamos dito no dia de ontem, hoje trago uma palavra. Vamos adorando ao Senhor. E temos feito o possível de trazer a palavra dele intacta aqui. Amém? Vamos então iniciar a nossa palavra de hoje, abrindo no livro de João, capítulo número 15, versículo número 1. João, capítulo 15, versículo 1. Amém? João 15, 1. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Amém? O meu pai é o agricultor. Amém? Oremos então. Pai, te damos graças por mais um dia de vida, por mais um dia na Tua palavra e na Tua presença, Deus. Abençoa-nos, Pai, no dia de hoje. Enche-me com a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, Pai. Tu que és o único Senhor e Salvador, Deus, te pedimos nesse instante que a Tua palavra, Pai, possa ser conosco. Em nome de Jesus, Pai. Enche-me para que eu possa ser verdadeiro nas palavras que irão sair da minha boca. Que elas não saiam de mim mesmo, mas que pelo Teu Espírito Santo elas venham a fluir, ó Pai. Enche-me, Pai, até transbordar. Enche-me, ó Deus, assim eu peço, em nome de Jesus. Peço também que o Teu entendimento flua por todos aqueles que nos assistem, em nome de Jesus. Amém. Amém? João 15, versículo 1 diz que eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Então, nós conseguimos olhar que Jesus, em todo o tempo, Ele verdadeiramente veio para nos salvar. Ele verdadeiramente veio para nos suportar. Ele verdadeiramente veio para nos sustentar. Amém? E muitas das vezes nós abolimos e deixamos de crer nisso. Ontem falamos sobre a crença e um dos preceitos da crença é nós estarmos conectados à videira. Porque se nós cremos, nós fazemos. Se nós não cremos, nós não fazemos. Amém? Levando em conta isso, aqui Jesus diz que Ele é a videira verdadeira e o que o seu pai é o agricultor. Sendo Deus o agricultor, Ele pegou e fez a videira, plantou a videira para que ela desse frutos. Deus planta a videira para que ela desse frutos. Deus pega e envia o seu Filho unigênito aqui à terra para que a terra fosse novamente frutificada. Porque lá no Antigo Testamento nós olhamos que Deus olha para a videira como Israel. Só que a videira estava sempre a dar frutos podres. Volta e meia dava frutos podres. E Deus não quer uma videira que dá frutos podres. Amém? Podemos confirmar isso se nós formos olhar lá o livro do profeta Isaías,
no capítulo número 5. A partir do verso 1, iremos constatar uma outra visão da videira, sendo ela Israel. Mas Jesus vem como a videira verdadeira. A videira verdadeira. E sendo Jesus a videira vem com ramos. Amém? Uma videira tem ramos. Automaticamente, tendo ramos, Deus nos mostra que a videira tem os ramos de origem, que é o povo escolhido, que é Israel. E por conta das atrocidades, do pecado, da idolatria e de toda aquela de todo o mau agradecimento da parte de Israel, Deus pega e há um tempo em que Deus decide removê-los da videira por um tempo e colocar os gentios também no plano original. Amém? Continuemos então aqui ainda no livro de João. Versículo 2. Todo ramo que estando em mim não dá frutos, ele corta. E todo que dá frutos, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Então, Israel não estava a dar frutos. Israel não estava a frutificar. E por tal motivo, Deus pega e poda Israel só por um tempo. Amém? Já vamos ver em que momento é que Deus vai podar Israel e quais são as palavras dele para o seu povo. Continuando, versículo 3. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Quem está limpo? Jesus naquele momento falava para os discípulos. Por quê? Porque eles caminhavam com Jesus, eles andavam com Jesus, automaticamente eles estavam purificados. Tanto é, tem uma outra passagem que os mestres da lei olham e perguntam por que os discípulos não jejuavam e não oravam constantemente. Por quê? E Jesus responde: mas se o mestre está aqui com eles, por que eles haveriam de jejuar? Mas no momento em que eu me for, daí para frente irão jejuar ao Senhor. Porque eu já não me encontrarei mais entre eles. Não em forma física. Simplesmente deixarei um ajudador, que é o Espírito Santo. Um auxiliador. Amém? Continuando aqui. Para nós estarmos conectados à videira, nós devemos permanecer em Cristo. Devemos reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador e permanecer em Cristo. Vocês também, nenhum ramo, continuando o versículo 4, nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. O que Deus está a dizer? Que todas as palavras que forem ditas, se as pessoas não permanecerem na real palavra, de nada valerão. Por quê? Porque não colherão frutos. E o que Deus fala em colher fruto naquele momento, podemos olhar para dois sentidos. Podemos olhar para trazer pessoas para o reino, e da mesma forma podemos ver que contabiliza a nossa obra, o nosso galardão lá em cima. Por isso é que ele fala aqui bem específico. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. É uma escala. É uma escala. É uma ramificação. Nessa ramificação, se não tiver conectado ao original, se nós não tivermos conectado à palavra, se não tivermos conectados ao Senhor, nós não podemos dar frutos. Então aí sim, não teremos vontade de orar, não teremos vontade de espalhar o Evangelho, não teremos vontade de fazer nada que agrade a Deus. Amém? Continuando.
Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado no facto de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Amém? Ou seja, temos que dar frutos. Temos que dar frutos. Temos que estar interligados, conectados, firmados na videira. Firmados na rocha ou conectados à videira é exatamente a mesma coisa. Termos diferentes, simbólicos, mas exatamente expressam a mesma coisa. Amém? Continuando. Versículo 9. Como meu Pai me amou, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos. Amém? Entendam, Jesus diz: vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai vos tenho dito. Amém? Tudo o que eu ouvi de meu Pai, tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos. Ide, fazei discípulos. Exatamente a mesma coisa que diz lá em Mateus 28. Ide, fazei discípulos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, dê frutos. Só para verem como é que tudo está conectado ao crer e praticar. Temos de crer e praticar. E tudo se interligará. Tudo ficará conectado ou connected. Amém? Aleluia. Continuando, Jesus diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem frutos, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. E este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. O amar uns aos outros completa e engloba nós pegarmos e da mesma forma conseguirmos passar o amor, passar a palavra, passar a verdade, passar a instrução, passar o conhecimento, passar tudo aquilo que de graça nos é dado, tudo aquilo que temos adquirido pela obra do Pai, pela escritura do Pai. Façamos discípulos, estaremos eternamente conectados à videira. Mas, se assim não fizermos, cairemos da videira. Amém? Seremos podados da videira, diz o Senhor. Assim como o Senhor podou uma boa parte de Israel da videira. E agora muitos perguntam: Israel não é o povo escolhido? Sim, Israel é o povo escolhido, desde as primícias. Mas, todavia, Israel pecou constantemente contra o Senhor, e por pecarem contra o Senhor, eles foram removidos da videira. Amém? Vamos abrir lá em Romanos 11, que nos explica detalhadamente isto. Estas palavras, para que não saiam de mim
e sim das Escrituras Sagradas. Romanos 11 irá nos mostrar que Israel, nesse momento, não está conectado à videira. E nós vimos isso na situação do Apocalipse. Vimos isso na situação do arrebatamento. A igreja sobe. A igreja sobe. Com a igreja também aqueles de Israel que entenderam que Cristo já veio, que Cristo é o Messias, que o ungido é o Messias. Agora, aqueles que nesse momento esperam pela vinda do Messias, esses serão left behind. Ou seja, esses serão deixados para trás, porque tiveram distraídos e perderam-se da sua essência, desconectaram-se da videira, foram podados da videira. Mas todavia o Senhor voltará a agregá-los. Quando? Pós-tribulação. Naquilo que nós já estudamos. Amém? Romanos 11. Vamos lá para Romanos 11, conforme havia dito. Romanos 11, versículo 11. Amém? Quem encontrar, dê o seu amém, por favor. Romanos 11. Amém? Romanos 11, versículo 11, diz o seguinte: digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. O que Deus está a dizer aqui? Disse que o povo de Israel por várias vezes tropeçou, por várias vezes caiu, e por causa da sua queda constante, Deus pegou e decidiu fazê-los ciúmes. Decidiu pegar e escolher um outro povo para que fizesse ciúmes aos israelitas. Amém? Para que os israelitas se dessem conta de que eles estavam a passar do limite, de que eles não estavam a seguir e a obedecer a Deus conforme deveria. Porque volta e meia eles davam-se à idolatria. Volta e meia eles saíam do caminho do Senhor. E assim foi a vida dos israelitas desde a saída do Egito até que vem. Amém? Em todo o tempo os israelitas se desviavam. Mas Deus nos mostra aqui em Romanos 11 que por causa da queda dos israelitas vem a salvação dos gentios. Ou seja, a nossa salvação. Por causa disso, todos nós, todos os povos e nações foram adicionados à videira. A igreja foi adicionada à videira. Amém? Quando eu digo todos os povos e nações, a igreja é todos aqueles, atenção, que aceitam a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Amém? Todos aqueles que aceitam a Jesus como seu único Senhor e Salvador são agregados à videira. E esta videira é Jesus. E ele diz lá em João 15:1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Jesus diz isso. E ele globaliza, ele generaliza a todos aqueles que o aceitarem como seu único Senhor e Salvador. Amém? Continuando então no raciocínio.
Aqui no 11, ele diz, de modo nenhum. Mas, pela queda de Israel, veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Amém? Aleluia. Versículo 12. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição é a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Paulo não estava preocupado em pregar especificamente para os judeus. E ele prega para os gregos, prega para outros povos, para todos aqueles que anteriormente não estavam agregados à videira. Mas pelo sacrifício de Jesus, pela salvação de Jesus, pela vinda do Messias, ele diz lá em Apocalipse, ele é o único digno. João nos mostra isso, porque ele veio para todo o povo, toda a nação, toda a tribo e todo aquele que permanecer nele. Amém? Continuando então. Continuando, versículo 14. Para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Amém? Então aqui ele diz, eu posso incitar o ciúme, a tristeza e tudo mais aos da minha carne. Automaticamente ele fala aos judeus, aos israelitas, para salvar alguns deles, para que permaneçam sem quedas constantes, para que permaneçam no caminho verdadeiro, no caminho do Senhor. Amém? Versículo 15. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Ou seja, se eles rejeitam a Deus, rejeitam a Jesus, para pegar e se desviar do caminho e ficar numa vida mundana, numa vida de idolatria, numa vida de prostituição, numa vida de mentira, de coisas que não agradam a Deus, automaticamente Deus prefere vê-los sofrer um pouquinho para eles se darem conta de que a situação está feia para o lado deles e eles retomarem o caminho da videira, porque senão eles arderão no inferno, porque senão eles ficarão em tormento eterno. Diz a palavra do Senhor. Amém? Versículo 16. E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Então, se Jesus é santo, também nós devemos ser. Também nós devemos estar santificados constantemente. Também nós, conforme um amigo diz sempre, diz bem, devemos entrar em processo constante de santificação. E não em libertação constante, mas sim santificação constante. Porque Jesus vem para libertar os cativos. Se ele vem para libertar os cativos, aqueles que creem nele e que têm a sua vida direcionada a ele, estes já estão libertos. Mas, todavia, têm de entrar em um processo de santificação constante. Amém? Continuando. Versículo 17. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. O que é que Deus está a querer dizer aqui, meus irmãos? Automaticamente, Deus está a querer dizer que alguns dos ramos foram quebrados. Sim, alguns dos israelitas foram
tirados da videira por pecado, idolatria e falta de crença na verdade. Amém? Mas todavia outros foram agregados. Aqueles que aceitam a Jesus como seu único Senhor e Salvador foram agregados à videira. Mas aqueles que foram agregados não se vangloriem contra os ramos originais. Não se vangloriem contra Israel. Nem falem mal de Israel. Mantenham-se com boca calada, fechada e louvem ao Senhor. Não se exaltem. Louvem ao Senhor e deem graças, porque Ele nos enxertou a videira e nos fez participantes da raiz e da seiva da oliveira. Porque outrora nós éramos excluídos, nós estávamos excluídos da raiz. Nós éramos como zambujeiros. O que é um zambujeiro? O zambujeiro é uma folha de oliveira, mas que não está agregada à oliveira normal, à oliveira que dura mais de 2000 anos e está sempre a gerar a oliva para poder ser feito o azeite. Amém? Então, cuidado, meus irmãos. Cuidado. Deus quer que nós estejamos atentos e que nós permaneçamos na videira. E aqui mostra que nós fomos agregados à videira. Nós fomos enxertados à videira. Mas nós não fazemos parte dos ramos originais. Os ramos originais é o povo de Israel. Amém? Aleluia! Então, dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Sim, alguns ramos foram quebrados para que nós fôssemos enxertados à videira. Amém? Versículo 20. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Pela incredulidade de quem? De Israel. Israel não creu que Jesus é o Messias. Israel não creu que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Eles não o fizeram. Tanto é que até os dias de hoje, muitos deles vivem simplesmente consoante a Torá. A Torá, consoante a lei simplesmente. Muitos vivem só pela lei. Mas Deus diz que a lei só vale se nós tivermos consciência da graça. A graça salva. Vós sois salvos pela graça. Amém? E na lei fica fácil mentir. Fica fácil pegar e ser circuncisado ou incircunciso. Antigamente, para poder, o estrangeiro inclusive, para poder fazer parte da promessa ou fazer parte daquele povo, tinha que ser circuncidado. Amém? Então, assim, com a circuncisão, poderia fazer parte. Mas Paulo vem nos dizer aqui no Novo Testamento, através do Pai, que a circuncisão hoje é feita no coração. E se a circuncisão não for feita no coração, de nada vale. Por quê? Porque muitos dizem-se circuncisos, mas só estão a viver consoante a aparência. E conseguimos notar isso lá em Gálatas, capítulo de número 6. E eu vou abrir para ler para vocês. Gálatas, capítulo 6. Quem quiser abrir rápido, mas deixe marcado Romanos 11, porque vamos continuar. Gálatas 6, 16. 16 não, perdão. Gálatas 6. Gálatas 6, 10. E diz o seguinte: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão.
todos os que querem mostrar boa aparência na carne, ou seja, todos os que querem mostrar boa aparência na carne, todos aqueles que querem aparecer porque não, eu sou o grande pregador, eu sou o apóstolo X. Esquece isso. Esquece isso. Deus não está preocupado com o teu título de apóstolo. Deus não está preocupado com o teu título de bispo. Deus está preocupado com a tua salvação. Deus está preocupado em tu entenderes a verdade, conheceres a verdade e praticares a verdade. Essa é a preocupação de Deus. Deus não quer que você vá para a igreja ter uma aparência de que frequenta a igreja, que é santo, que é fiel a Deus, e no entanto, saindo daquele recinto, saem cobras e lagartos da tua boca, não fazes as coisas consoante a palavra e não tens tempo para Deus em lado nenhum. Amém? Cuidado, não é isso que Deus quer. Continuando aqui no versículo 12, Gálatas 6, 12. Voltando. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos. Porque querem mostrar aparência na carne. Não. Podem confirmar ali. Ele fez a circuncisão. Então agora ele está pronto. Na carne. A circuncisão é feita no espírito. No nosso coração. No nosso interior. Amém? Somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei. Ou seja, são sepulcros caiados. Amém? São sepulcros caiados. São gaches, conforme se diz aqui na gíria em Angola. São gaches. Chaparia por fora tá bala, mas o motor tá barulho. A chapa, a lataria do carro está bonita, está intacta, mas o motor acabou. Está com fumo, está podre. Amém? Por quê? Porque vestem uma capa de aparência e quem veste capa de aparência foi ceifado da videira, foi excluído da videira. Amém? Versículo 13, porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, atenção, porque em Cristo Jesus, versículo 15, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Sim, o ser uma nova criatura. Sim, andar diferente dos caminhos anteriores. 16. E a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles. Sobre eles quem? Os gentios. Sobre eles que aceitaria Deus. E sobre o Israel de Deus. O que ele quis dizer? E sobre o povo escolhido de Deus. Os gentios e Israel que andarem conforme a regra de ser uma nova criatura terão paz e misericórdia sobre eles. Amém? Voltemos então lá para Romanos 11. Voltando para Romanos 11, se formos olhar agora então o versículo 20, está dito: está bem, pela sua incredulidade foram quebrados e tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. O temer aqui é com uma palavra de tem de reverência, tem de respeito pelo Senhor. Não é tenha medo do Senhor, não, mas sim tem de respeito, tem de temor, tem de reverência àquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o antes e o amanhã e o depois de amanhã, o que é eterno. Amém? Continuando, versículo 21. Porque
Se Deus não poupou os ramos naturais, se Deus não poupou Israel, se Deus não poupou os escolhidos, teme que não te poupe a ti também. Então, veja bem, porque se tu não estiveres no caminho do Senhor, Ele também não terá motivo para te poupar. Porque se os outros que são naturais são os escolhidos de raiz, Ele não poupou, imagina aqueles que são agregados. Amém? Então, isto aqui, num conceito de reflexão, é para nós nos policiarmos diariamente. Versículo 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo, que estás a segui-lo, benignidade. Se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Também tu serás ceifado. Também tu serás removido da videira. Amém? E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Ou seja, se eles, israelitas ou judeus, se derem conta e abrirem os olhos espirituais e verem que verdadeiramente Jesus é o Messias, Jesus é o ungido, é o Cristo, e se voltarem para a verdade, eles serão enxertados novamente, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Amém? Então, o versículo 24 é globalizado, porque se tu foste cortado do natural zamujeiro, se tu foste tirado do pecado natural, da idolatria natural, daquilo que não agradava a Deus, e contra a natureza, então enxertado também foste na boa oliveira. Foste agregado na boa oliveira, que é a oliveira do Senhor, que é Jesus, que é a videira. Amém? Quanto mais estes, que são naturais, quanto mais os israelitas que se derem conta do erro que cometeram, o arrependimento é sincero, automaticamente voltam a agregar-se à videira, que são naturais. Quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira, na sua raiz. Por quê? Porque eles são os naturais, eles são os de origem e nós somos agregados. Mas dessa forma, Deus pega e dá a cada um de nós a possibilidade de estar conectado à videira. Amém? Glória a Deus, porque Deus é conosco e porque dele e por ele são todas as coisas. Então, em todo momento, a ele toda a glória, todo louvor, porque ele é o Senhor. Amém? Aleluia. Iniciamos então agora o louvor para as nossas perguntas e adoração ao Senhor. Enquanto inicia as perguntas, vamos louvar o Senhor. E aqui estaremos disponíveis para responder em nome de Jesus. Amém. As minhas mãos
Aleluia, temos uma pergunta. A paz do Senhor, irmã Silvia, aqui a pergunta. Entendemos então que todas as igrejas, que toda igreja que não busca ensinar a palavra de Deus a seus fiéis, fazendo eles se voltarem totalmente a Deus, estão fora da videira verdadeira, que é Jesus. Sim. Sim. Por quê? Porque João 15, o início de tudo já diz. Versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. E em vários momentos Jesus diz que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, as práticas que devem ser seguidas são as práticas ensinadas por Jesus. A lei existe sim e deve ser cumprida. Mas, todavia, vemos neste mesmo capítulo 15 que Jesus diz: o meu mandamento, amai o próximo como a si mesmo. E novamente no final ele diz: o verdadeiro mandamento, amem-se uns aos outros. Então, qualquer igreja que não ensina o amor ao próximo, que não ensina a amar uns aos outros, que não ensina a graça, a bondade, a misericórdia, a severidade, tudo aquilo que Deus faz e que Jesus veio por nós. Por quê? Por isso é que se diz que muitas das vezes certas situações que aconteceram no Antigo Testamento foram exclusivamente para o povo judeu. Porque até lá, naquela altura, nós não estávamos adicionados à videira. Nós não estávamos agregados à videira. Jesus vem e libera a palavra para nos agregar à videira. Amém? Então, há que levar isso em relação. Da mesma forma que Israel é Israel e igreja é igreja. E Paulo, aqui na carta aos Romanos, ele deixa bem claro isso. Eu sou apóstolo dos gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não estavam na promessa inicial. Os que não são da aliança inicial de Deus. Os que não são escolhidos, mas todavia foram adotados. Então Paulo não se preocupa em focar nos que já são escolhidos, mas sim nos gentios, naqueles que foram agregados. Amém? Aleluia! Até porque nós conseguimos ver que a igreja, se formos olhar com uma visão microscópica, nós conseguimos ver que até os evangelhos, Jesus fala para os discípulos, Jesus fala também em muitos momentos com o povo israelita. Mas o apóstolo Paulo, em todas as cartas que ele escreve, ele foca para uma irmandade. Ele foca para um povo que aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. E esse povo não é Israel. Esse povo é a igreja. Conforme a doutrina da predestinação. Aquilo é para nações. Israel, igreja. A igreja engloba várias nações. Porque a igreja é aquele que reconhece a Jesus como seu Senhor. Amém? E que pratica aquilo que Jesus diz. Se for explícito, irmã, deixa o seu amém, por favor. Vou para a próxima. Se o irmão que se diz cristão vai à igreja e se preocupa em participar de cultos de libertação e quer saber toda a árvore de pecado da sua família, está a perder tempo? Olha, minha irmã, pelas Escrituras verdadeiramente. Por quê? Porque em momento algum as Escrituras diz que nós devemos procurar o passado de um ou o passado de outro. Pelo contrário, esse contexto da procura do mapeamento familiar, normalmente ele é citado quando se fala sobre maldições hereditárias. E esse tema eu vou abordar especificamente um outro dia. Mas eu posso vos dizer que nas Escrituras não existe
nenhuma referência a dizer que nós temos que saber o que é que o nosso avô fez, o que é que o bisavô fez, o que é que o trisavô fez. Não! Aquele que pecar, esse morrerá. Diz Ezequiel 18. Vamos lá para Ezequiel 18 rapidinho para poder responder com precisão essa situação. Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18. E até na própria lei, esta situação já tinha sido esclarecida. E foi por Ezequiel, e até Neemias voltou a tocar nessa situação para esclarecer. E Ezequiel 18, logo nos primeiros versículos, versículo 1 diz o seguinte: e veio a mim a palavra do Senhor. Ou seja, não saiu da cabeça dele. Não saiu da cabeça de Ezequiel. Amém? E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que pensai vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo, olhem bem, parábola sobre quem? Sobre a terra de Israel. Aqui não fala parábola sobre todos, fala sobre a terra de Israel. Amém? Dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Nunca mais direis esta parábola em Israel. O que se dá a entender? Que esta parábola foi abolida em Israel também. Só que muitos entendem que esta parábola foi abolida em Israel e enxertada nos cristãos. Mas como ela é enxertada aos cristãos, se Jesus, lá em Gálatas 3,13, diz que ele veio para libertar todo cativo. Vamos lá, Gálatas 3,13 então. Gálatas 3, capítulo 13. E diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Amém? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado na cruz. Amém? Espero ter respondido essa parte da pergunta. Tem continuação a pergunta. Que é: ele não foi liberto de verdade, vive apenas na lei? Meu irmão, se ele está vivendo na lei, é porque ele não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Por quê? Porque acabamos de notar aqui em Gálatas 3:13 que Cristo nos resgatou da maldição da lei. E essa maldição da lei não é o diabo que dava, era Deus que dava a maldição. E Cristo nos resgata da maldição da lei. Amém? E o próprio Ezequiel, amando de Deus, o próprio Senhor fala ali no versículo 3: nunca mais direis estas palavras em Israel. Nunca mais. Só que existem pessoas que abolem essa parte. Agora aqui a pergunta: os gentios seríamos nós? Sim, minha irmã. Nós éramos gentios na época do Antigo Testamento. Porque nós não éramos o povo escolhido. Até os gregos que estão ali também eram gentios. Somente os israelitas eram os escolhidos. Mas graças a Deus, graças ao seu Filho unigênito, assim também nós, que outrora éramos gentios, hoje somos agregados à videira e hoje temos a possibilidade de ser filhos de Deus. Quando aceitamos a Jesus, claro, como seu Senhor e Salvador. Pode achar chato muitas das vezes eu estar sempre a repetir isso, mas essa é a base para que tudo aquilo que nós temos pregado possa nos guardar, nos atingir. Confessarmos com os nossos lábios a Jesus como único Senhor e Salvador. Amém? Aleluia.
Aleluia. Então, continuaremos no louvor e podem continuar com toda a palavra, ou toda a pergunta, ou toda a opinião. Amém? Aleluia. Temos de nos render a Jesus. A ti, Senhor, e para sempre. Amém, meu irmão. O irmão Luquene escreveu, só para complementar: se hoje vivemos na graça, do que nos vale a lei, que hoje não nos consegue salvar. E nós estamos aqui pela salvação. Portanto, a graça vem trazer benefícios que a lei não nos dá. Amém? A graça, ela vem complementar a lei. Jesus diz, eu não vim para abolir a lei, mas para fazer cumprir. Ele fala isso lá para aquele povo. Os mandamentos de Deus nos atingem. Mas muita lei que está ali, a Torá, em específico, se formos olhar, são 613 mandamentos. E a maior parte daquilo tudo é para os judeus, meu irmão. A não ser que você vai para o judaísmo ou coisa parecida, cumpra todos. Amém? Aleluia. Eterno vereado. Aleluia! Glória a Deus. Amém, irmãos? Nenhuma pergunta a mais? Eu acho que esse tema já por 2 ou 3 encontros, acabamos por vir parar nesse tema de maldições. Acho que eu vou ter que pregar sobre isso. Vamos então pegar, e se tiverem mais alguma questão, por favor, coloquem. E se assim, vamos pegar agora e vamos entrar para o último louvor. Se tiverem questão, podem colocar e iremos responder. Caso contrário, finalizando esse louvor,
iremos encerrar o nosso devocional. Amém? Vou colocar o louvor que aqui foi requisitado. Amém. Aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. O perdão de Deus é completo. Ele sabe amar, Ele sabe amar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sabe amar, Ele sabe amar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Amém, meu irmão. Deus abençoe a todos. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sabe amar, Blindado, meu Pai. Aleluia. o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sabe amar, Ele sabe amar.
Aleluia! Oh, glória! Glória a Deus, glória a Deus. Se nós verdadeiramente formos a casa do Senhor, a morada do Senhor, não existe símbolo maior de que nós estamos adicionados à videira. Amém? Aleluia. E o perdão de Deus é completo. O perdão de Deus quebra a maldição, quebra falamansas, quebra tudo, porque é perdão. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos então encerrar o nosso devocional do dia de hoje. E assim iremos orar mais uma vez. Amém? Deus abençoe, minha irmã. Obrigado, meus irmãos que têm parabenizado a palavra. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Estamos aqui pela graça do Senhor e para fazer a obra dele. Não mais eu, mas Deus que vive em mim. Amém? Aleluia. Acaba não. Vamos voltar aqui no domingo. Estaremos aqui de volta novamente para a nossa palavra normal. E na segunda-feira estaremos aqui de volta. Na segunda-feira teremos uma surpresa. Teremos uma irmã que nos acompanha diariamente aqui e que muita coisa posta. Irá trazer a palavra na segunda-feira. Então, esperem até segunda. Estaremos aqui com uma irmã convidada. E, no entanto, posteriormente a isso, acredito que eu vos trarei então o tema sobre maldições hereditárias ou maldições, já que já foi tocado o assunto aqui mais de 1, 2 e 3 vezes. Na segunda-feira, teremos a irmã Silvia aqui conosco, trazendo a palavra. E na terça-feira, então, se Deus assim o permitir, traremos essa palavra sobre maldições. Caso contrário, traremos a palavra que Deus direcionar. Amém? Aleluia. Deus abençoe a todos, então. Iremos orar aqui agora. Oremos. Pai, te damos graça, em nome de Jesus, Deus Pai, pela tua misericórdia, pela tua palavra, pelo teu sustento, Pai, pelo teu amor, e por verdadeiramente, Pai, tu és a videira, e porque tu permitiste que nós também fôssemos acoplados a ti, ó Pai. Pai, a tua misericórdia é tão infinita, Pai. O teu perdão é tão completo, conforme ouvimos aqui agora, enquanto louvávamos a ti, ó Pai. Tu és o Senhor, Deus, tu és tão completo, tu que és o Alfa e o Ômega em todo o tempo, Pai. Eu peço-te agora, Deus, no dia de hoje, que tu transformes corações, que tu verdadeiramente, Deus Pai, continues a ser este amor, esta magnitude, que essa tua presença que nos alcança, possa nos alcançar mais e mais, Deus Pai. E que nós, mesmo não sendo merecedores, que assim o sabemos, nós consigamos valorizar o teu amor, a tua paz, a tua presença, a tua vontade de nos ter por perto e a tua amizade, Deus Pai. Porque nós queremos ser verdadeiramente teus amigos, ó Pai. Assim como tu nos consideras teus amigos, aqueles que cumprem os teus preceitos, Deus Pai. Porque tu disseste na tua palavra, Deus, que tu nos contas tudo, que o teu Pai te conta e que nós somos amigos e não servos, Pai. Então transforma-nos, Deus Pai. Transforma as nossas mentes em nome de Jesus, para que nós sejamos verdadeiros amigos e não falsos amigos. Que sejamos, sim, amigos, servos, filhos, guias, que nós sejamos completos conforme te agrada, Deus Pai. Em nome de Jesus, Deus Pai. Eis-nos aqui, ó Pai. Faz a tua obra em nós, em nome de Jesus. Tira do cativeiro, muda a direção. Enche-nos, Pai. Enche-nos, Pai. Enche-nos, Deus. E guarda-nos em todo o tempo. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amigos, irmãos, encerramos então assim o nosso devocional do dia de hoje. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela palavra e pelo momento que aqui tivemos envolvidos na presença do Pai. Que Deus esteja sobre cada um de nós na noite de hoje,
no dia de amanhã e que no domingo, pela graça do Pai, possamos estar aqui novamente para falar aos nossos corações, para Deus falar aos nossos corações e para a palavra ser proclamada e dada em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, que a graça do Pai, o amor e a consumação do Espírito Santo seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Bom sábado a todos, espero por vocês no domingo às 19h15. O domingo é um pouquinho mais tarde. Temos atrasado esses dias, em vez de 18h30, às vezes entramos 18h40, às vezes 18h35, mas no domingo a palavra é às 19h15 e inicia o nosso louvor. 19h15 em Angola, 15h15 no Brasil, ou 3h15 no Brasil. E diariamente, 18h30 em Angola e 14h30 no Brasil. Amém? Deus abençoe a todos então. Fiquem em paz. Espero por vocês no domingo. Abraço.